Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã. Saudades, né? A gente acabou não fazendo na quinta-feira passada, uma semana aí de distância entre as nossas lives. Na live de hoje eu vou falar sobre decisão do Copom, né? Essa é uma semana de super quarta, né? Ontem eu falei sobre isso lá no Acorda Sucupira, no nosso podcast. Decisão aqui no Brasil, no Banco Central brasileiro, e do Banco Central americano lá, o Federal Reserve. Sempre em momentos, não sempre, né, mas ultimamente em momentos diferentes, vendo coisas diferentes, cada um deles, eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho o que o mercado está esperando e como é que isso pode afetar aí tudo que vem pela frente, né? Além disso, a gente vai falar também sobre a comissão do imposto de renda, a comissão especial que vai avaliar o imposto de renda na Câmara dos Deputados, deve ser instalada hoje. Vamos falar também sobre, e aí eu já quero pedir uma desculpas aqui, né, que na sexta-feira eu não consegui soltar a newsletter do Esquina Sucupira, eu estava com uma dificuldade, porque o que é essa newsletter agora, desta semana, que é a semana passada? É sobre as carteiras recomendadas do Esquina Sucupira, e eu estava com uma dificuldade, os números não estavam batendo, e eu demorei um pouquinho até achar uma solução, acabei achando uma solução ali via aquele site Mais Retorno, onde você pode simular as carteiras, e aí vou explicar um pouquinho para vocês como é que ficou isso, e qual foi o resultado, então, das carteiras no mês de abril, né? Eu não estou falando ali sobre aquele comecinho de março, porque, na verdade, não fez muita influência, mas para frente a gente fala um pouquinho sobre isso, porque a carteira moderada começou na metade de março, dia 17, e a moderada começou dia 24 e a conservadora dia 17, então as coisas não mudaram muito, e abril foi um mês bom para fazer um teste nas carteiras para ver se elas realmente estão posicionadas para defender o capital de quem estiver seguindo aí as orientações das carteiras recomendadas, e eu acho que passaram bem nesse primeiro teste, né? Vamos ver, obviamente, sempre tem que esperar um tempo, né, para as coisas passarem, e aí sim a gente pode dizer se é robusto ou não, mas pelo menos parece, por enquanto, que é bastante robustas as carteiras, que são bastante robustas as carteiras. E também vamos falar um pouquinho sobre os resultados de ontem e falar um pouco sobre a Petrobras, inclusive eu adiantei ontem no Acordo Sucupira isso, obviamente com a queda do preço do petróleo no mercado internacional em função do anúncio do aumento de produção da OPEP em 411 mil barris por dia, se não me falha a memória. O preço do petróleo, então, caiu ali para $60, mais ou menos, um pouquinho abaixo, inclusive rompeu $60, agora já está voltando para $60, e isso afeta, obviamente, os resultados, como o resultado da Petrobras. E aí, a ação ontem despencou mais de 3%, acabou ajudando também a derrubar um pouco mais do Ibovespa, beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Deixa, antes de mais nada, eu passar por aqui pelos comentários para ver quem já está por aqui. Nossa querida Maria Lúcia, bom dia. Letícia, bom dia. Eu vi essa pergunta antes, Letícia. Já vou te responder, já coloco ela aqui no ar também, tá? O Edwin, bom dia. O Pedro Guerrato, bom dia, Pedro. Carmelina, bom dia. E por aí vai, olha só. Deixa eu só responder aqui a nossa querida Letícia, que diz o seguinte. Já passei pelos controles migratórios de Sucupira. Jerome Powell disse que acompanha o Esquina. E aí ela quer saber o seguinte. Por que empresas privadas, como a Tupi, têm obrigação, vou colocar aqui o outro, tem a obrigação de ter membros do governo no conselho? Pode ela simplesmente não aceitar? Olha, é mais fácil do que você pensa entender essa situação. Mas ela, em tese, poderia, não fosse esse caso aqui. Até separei, foi ali no site da Tupi, para descobrir, né, então, quem são os acionistas da Tupi. Né? Afinal de contas, o conselho é eleito pelos acionistas. Quem tem, é como se fosse um condomínio, né? Meus pais estavam até reclamando que eles têm um imóvel no Rio Grande do Sul, que é novo, né? E aí descobriram na primeira assembleia lá que das 40 unidades, são 50 unidades, não sei, que tem no prédio, tem uma pessoa lá que é dona de 25, 30, então a reunião de condomínio, ela decide o que ela quer e ponto final, porque é assim que funciona.
Esse é um dos lados negativos da democracia. Mas vamos para a Tupi, que é o seguinte, quem, afinal de contas, são os acionistas majoritários da Tupi. E aí você não ficará surpresa, Letícia, de descobrir isso aqui, ó. BNDESPar tem 28%, então o BNDES tem 28% das ações e a Previ, que é do Banco do Brasil, tem 24,8% das ações. E a Previ, que o dono é o governo. E o BNDESPar não precisa nem falar, né? Que é dono, a Previ, que o Banco do Brasil é dono, o governo é dono, a Previ é o fundo de acionistas de pensionistas do Banco do Brasil, de aposentados e pensionistas, e aí você tem mais de 50% do controle acionário da Tupi nas mãos do governo, e é por isso que o governo coloca quem ele quiser. E essa foi essa discussão é interessante, porque essa foi uma das questões que o Lula ficou muito chateado em função das mudanças que houveram na Vale, né? Que não tem mais maioria do governo, e o Lula tentava forçar ali um posicionamento. É claro que o governo tem outras formas de forçar esse posicionamento, como, por exemplo, que não seriam nada republicanas, é claro, né? Isso não acontece no Brasil, mas imagina um país tipo a Inglaterra, né? O governo poderia forçar essa empresa a pagar multas que estão ali em discussão, ou cria novos pedágios para essas empresas pagarem, ou cria dificuldades em licenciamentos ambientais e coisas parecidas. Obviamente, isso não aconteceria num país como o Brasil, mas se você pensar em Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, né, é provável que isso acontecesse por lá. Beleza? O nosso querido Carlos também já está por aqui. Buenas, tchê. E é isso aí, Letícia. Espero que você, né, obviamente você entendeu, mas eu digo assim, consiga ver. E é por isso que tem outras empresas que têm participação do governo. Vocês vão lembrar que o BNDES comprou muitas participações em empresas, depois se desfez de boa parte delas aí nos últimos governos, mas agora está tentando, vai segurar tudo isso, né? Porque tem uma nova ideologia, um novo pensamento político que acha que o governo deve fazer parte também do privado de alguma forma, não só por agências e etc. e tal. Bom, vamos lá, vamos falar então sobre o que interessa nessa semana. O nosso querido Comitê de Política Monetária, composto por essas pessoinhas que estão aí na nossa tela, vai definir então a nova taxa de juros básica do Brasil, né, a famosa Selic. A expectativa do mercado, aliás, para quem ainda não assistiu, assistam aí, está aqui no canal, no YouTube, a nossa entrevista com a Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, falando um pouquinho sobre a visão do banco, né, a visão dela como economista, sobre essa decisão e sobre como será o amanhã, né, como será os próximos meses e onde deve ficar a taxa Selic. O mercado estava mais dividido, agora está bem menos dividido. O mercado está apostando aí em uma alta de 0,50 ponto percentual. E aí eu queria mostrar o seguinte, está aqui, ó, essas são as opções, esse é um gráfico das opções digitais aí da B3, né, que são apostas na decisão do Copom da semana que vem, tá? E aí, se você olhar aí, essa linhazinha mais clarinha e mais difícil de enxergar que está em cima, ela está marcando uma probabilidade de 76% de uma alta de 0,25. Vocês veem que vocês podem ver que na semana passada isso chegou a ser reduzido um pouquinho, mas já voltou aqui para essa casa aí dos 70% de probabilidade contra 21, que é essa linha de baixo aí, 21% de probabilidade de uma alta de somente 0,25%. Aqui é gente colocando dinheiro, né, para tentar adivinhar qual vai ser a movimentação do Comitê de Política Monetária. Então, a maior parte do mercado acreditando que o Banco Central vai levar a taxa Selic para 14,75, a maior taxa Selic, maior taxa de juros básicos desde 2006, né? Então, estamos aí
com os maiores juros dos últimos 20 anos, e você vai ouvir pouca gente reclamar, hein? Só quero deixar claro, inclusive, essa decisão sai amanhã, o Copom se reúne hoje e amanhã, amanhã às 6h30 eles anunciam a decisão e, obviamente, vai ter muita ginástica aí de um pessoal que é muito crazy para poder dizer que isso é culpa do passado, né? Culpa de outra pessoa que não do próprio presidente Lula ou do governo Lula, do governo de plantão. Mas o que interessa agora, na verdade, é o seguinte, o que interessa mais ainda é o seguinte, o que acontece depois disso? Já que todos nós já entendemos que 0,5 deve ser o aumento para essa semana, né, para a Selic agora, nessa reunião de maio do Copom, o que acontece em junho, que é para onde o pessoal está olhando. Tem gente que acha que o Banco Central deve encerrar o ciclo de alta de juros nessa quarta-feira, amanhã, portanto, e tem gente que acha que ainda tem um residualzinho para o Banco Central acertar aí na próxima reunião, que é lá em 18 de junho, se não me falha a memória, tá no comecinho, no meados de junho ali, que a gente deve ter a próxima reunião do Copom. E aí, se você olhar de novo para essas opções do Copom, mas agora para junho, que já tem gente mexendo lá, você vai ver que essa linha mais escura, esse azul marinho, ela indica manutenção da taxa. Então, não tem um aumento em junho, né, segundo essas apostas, para 53% aí do pessoal, o que indica aí 53% de probabilidade para o mercado financeiro de uma manutenção da taxa em 14,75%. Então, a gente acharia o teto da Selic agora em 14,75%. E essa linha de baixo, 0,25% de aumento, 32,50% de chance. E aí você vai dizer, poxa, Rodrigo, mas ontem saiu o Maurício dizendo que a culpa do juro alto é do Pedro Álvares Cabral. Isso é um pouco também, né? Talvez até seja mesmo. Você vai falar, pô, mas ontem saiu o Boletim Focus, e o Boletim Focus estava dizendo que a Selic para 2025 é 14,75%. Então, o Focus, tá? E o Focus é o quê? Não é gente colocando dinheiro, o Focus são economistas opinando, tá? Economistas, analistas, é diferente. Até eu não gosto muito de chamar o Focus de mercado justamente por causa disso, né? Porque é só falação, é diferente você colocar o seu dinheiro onde a sua boca está, né? Que é uma expressão anglo-saxã aí, né? Coloque o seu dinheiro onde sua boca está, né? É diferente. No Focus você só dá opinião e não coloca o seu dinheiro em lugar nenhum, se você não quiser. Mas no Focus, então, de ontem, se você olhasse ali para o resultado do Focus, dizia que 2025 acabaria o ano a 14,75% de alta na Selic. Isso quer dizer que o Focus acredita que, né, que os economistas, em sua maioria ou na mediana, acreditam que a Selic chega ao teto amanhã? Na verdade, não. Já mostrei esse link para vocês lá naquela newsletter do Esquina Sucupira, onde eu coloquei vários links sobre, olha, vai lá, vai até a fonte da informação para vocês entenderem o que está acontecendo. E o que indica lá aqueles dados abertos do Banco Central? Nas próximas reuniões, se você olhar aí nessa linha aqui de cima, aqui, ó, tem data, e aí R3, R4, R5 é o número da reunião do Copom, tá? R3 é essa que a gente vai ter agora, a terceira reunião do ano. São 8 reuniões ao ano, e lá a última é a R8, então a última reunião. E lá está 14,75. Essa é a expectativa, a mediana das expectativas para a Selic, para a última reunião de 2025. Note o seguinte, entre a reunião de hoje e amanhã, e a última, a Selic vai a 15. Então, para o Focus, o Banco Central aumenta ainda em mais 0,25 a Selic em junho, e aí sim encerra o ciclo de alta, e lá no final, em dezembro, faz um corte da taxa de juros para 14,75%. Por que eu estou falando tudo isso, né? O que isso afeta a sua vida, afinal de contas, né?
Lembra aquela história que alguém perguntou aqui algumas semanas atrás? Será que é a hora de comprar pré-fixado? Será que é a hora de não comprar pré-fixado? Eu acho que a partir de agora já é uma hora que você pode começar a comprar pré-fixado com um pouco mais de vontade, tá? Se vocês notarem, quando a gente falar das carteiras recomendadas, vocês vão lembrar que lá na carteira arrojada já tem uma posição em pré-fixado. Por quê? Porque se a gente está chegando ao final do ciclo, não tem mais muito para onde ir a curva, né? Se o Banco Central já vai indicar que está terminando o ciclo de alta, então a gente já está para bater no teto. E daí para frente, em tese, né? Ceteris paribus, que é sempre uma projeção complicada, mas em tese você teria, então, a partir daí, uma força mais para baixo do que para cima. E aí os juros futuros devem começar a ceder em algum momento, quando a gente souber da força que foi esse ajuste de política monetária e do quanto o juro terá que cair para não causar uma recessão, desemprego em massa e coisas parecidas, já que a inflação estaria controlada, tá? Então, essa já vale a pena, né? Obviamente, mas poxa, Rodrigo, mas você não falou isso quando estava 14% lá, o pré-fixado no Tesouro Direto? Não, porque o risco era mais alto e é por isso que estava 14%. Mas se não me falha a memória, ainda está 13%. Deixa eu até dar uma checada aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês. Aqui, ó. Não sei como é que eu faço isso. Calma aí, um momento, por favor. Aqui, ó. Vou colocar aqui a tela do Tesouro e aí a gente já dá uma olhada juntos, tá? Já está aí na tela, não? Agora sim. Tem que tirar isso aqui. Um minuto, por favor. Sua ligação é muito importante para nós. Tá aí, ó. Esse aqui é o site do Tesouro Direto, vocês já sabem. Aqui você vem em títulos, preços e taxas. E aqui você vai encontrar Tesouro pré-fixado, olha aqui, ó, para 2032, R$13,99. São 7 anos, tá? Que ele vai te pagar R$13,99, praticamente 14% ao ano. Aí, óbvio, é longe, é difícil de saber se em 7 anos a gente não vai subir mais os juros, né? Por isso que tem alguns gatilhos para a Bolsa, por exemplo. Será que vai ser o novo presidente vai ser mais alinhado a essa ideia do Lula, e aí talvez a gente tenha que ter juros mais altos por mais tempo, ou não, vai ser uma pessoa que vai enfrentar, ninguém vai enfrentar esse dilema fiscal de verdade, né? Mas alguém que pelo menos, né, pareça que está tentando controlar gastos, e aí os juros podem descer um pouquinho mais, e aí esse pré-fixado passa a ser um ótimo pré-fixado em função disso, tá? Mas aqui, qual é a ideia? Você travou em 14% o seu ganho anual nesse título, tá? Naquilo que foi investido hoje. Então, dá para colocar aí um pouquinho do seu dinheiro nesses títulos por enquanto. Se o juro cair bastante, ele vai ter outro dia eu falo sobre isso, mas ele vai ter uma supervalorização, dá até para você fazer um tradezinho e sair antes da hora nesse título. Esse aqui que está pagando 14,07, ele tem cupom de juros semestrais, então ele paga metade desses juros a cada 6 meses. É uma forma também de você diminuir um pouco o duration desse papel para você, né? E aí você tem esse dinheiro que pode ir para outro lugar. Se você quiser reinvestir, você reinveste. É claro que também tem um problema, porque você vai pagar um pouquinho mais de imposto de renda, mas eu não posso ficar falando muito disso aqui, senão vai ficar muito longo essa nossa conversa. Mas, dado essa expectativa de que a gente está a 1 ou 2 reuniões do fim do ciclo de alta, talvez agora seja uma hora para você começar a colocar um dinheirinho em pré-fixado. Beleza? Bom, além do Brasil, né, hoje também começa lá a reunião do FOMC, que é o Copom americano, né? É o primo rico do nosso querido Comitê de Política Monetária, né, o FOMC. Então, o Fed define aí as novas taxas de juros para os Estados Unidos. Ninguém acha que vai acontecer nada, basicamente. E assim como no Brasil, lá o importante vai ser a fala deste que está aí sendo observado
cautelosamente pelo nosso querido Donald Trump, que é o Jerome Powell, que ele tem uma entrevista coletiva sempre após as decisões de juros, que deve manter lá em 4,20, 4,25, 4,25 e 4,50 a taxa de juros americana. De acordo com o mercado americano, o corte que se esperou durante um tempo que acontecesse em maio, depois se passou para junho, agora só deve acontecer em julho. Já mostrei isso aqui para vocês também, vou mostrar de novo. Essa aqui, ó, são as expectativas para o Fed. Aqui. Só que eu tenho. Cadê? Olha aqui, ó, para a decisão do Fed amanhã, tá bom? Aqui eu já estou em junho, que era só para vocês notarem o seguinte: com essas idas e vindas do Trump, de tarifas e não sei o que aconteceu? Um mês atrás, ó, 63%, a probabilidade que o mercado dava para um corte da taxa de juros em junho era de 63%, um mês atrás, lá em 4 de abril. Ontem, né, esse número caiu para 28%, ao longo desse mês, obviamente, esse número caiu para 28,45%. Notem que isso tem sido adiado quase que toda reunião. Maio já foi a reunião que teria o corte, que é a reunião de amanhã, de hoje, né? Hoje e amanhã. Não vai ter nada, vai sair 4,25, 4,50, então vai ficar todo mundo prestando atenção no que o nosso querido Jerome Powell vai falar na coletiva, para saber quais são as chances, então, de a gente ter um corte na taxa de juros nas próximas reuniões, quiçá neste ano, né? Tem gente que está desconfiando que nem sai este ano mais o corte de juros. Vamos lá, a Maria Lúcia está perguntando se a inflação nos Estados Unidos aumentou, mais ou menos, está mais ou menos parada, mas está fora da meta ainda, a meta lá é 2%, está em 2,4%, se não me falha a memória. O dólar no Brasil perdeu muito valor, muito em função aí dessa discussão, desculpa, bati no microfone aqui, muito em função da discussão sobre as tarifas, mas lembre-se, tudo bem, está demorado, parece que não sai, o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, falou ontem que tem aí algumas negociações bem avançadas, que podem sair inclusive esta semana, não dá para saber se é real ou se não é. Com a China, as coisas não estão andando, que é o mais importante, e tem esses 90 dias ainda, a gente não sabe se quando acabar os 90 dias de suspensão temporária das tarifas, isso vai ser ampliado ou não. Então, enquanto isso estiver desse jeito, o Brasil tem uma vantagem real, o Brasil tem recebido dinheiro de fora, a Bolsa tem recebido dinheiro de fora, isso tem ajudado a melhorar aí um pouquinho os números, tanto de Bolsa quanto do dólar, que estava em 5,67, se não me falha a memória. Ontem fechou em, deixa eu ver, porque agora já tem 5,69, né? Está nessa casa aí dos 5,65 a 5,70, mas tudo pode mudar de uma hora para outra, né? É o que aconteceu ontem, inclusive o dólar voltou a subir contra o real, mas o dólar já acumula aí uma perda grande nesse comecinho de ano, tá? Você tem aí, acho que eu estou com o número errado aqui, 8% de queda do dólar contra o real neste começo de ano, tá? E eu imagino que, em si, resolvendo o problema das tarifas, o dólar deve voltar para perto de R$6 novamente, tá? Se não houver essa resolução, aí continua essa história de que o dólar não é mais muito confiável, porque o Trump não é muito confiável. Parece um pouco de exagero, mas vai saber, né? Bom, voltando, então assim, só para resumir, sobre Copom e FOMC. Comunicados, de novo, estão importantes. No Copom, inclusive, a gente pode esperar que, se houver mudanças no balanço de riscos, né, o balanço de riscos hoje do Copom indica que são assimétricos a favor de uma alta de inflação. Então, se isso mudar e o Banco Central achar que o balanço de riscos agora está simétrico, não tem tanta chance de subir quanto de cair a inflação, isso pode indicar que o Banco Central
já encerrou o ciclo de alta. E a outra coisa é a linguagem, né? Que vai falar de novo de pressões inflacionárias, de desancoragem de expectativas, ou se está reancorando as expectativas, se a inflação está arrefecendo, isso tudo pode indicar, é o que o mercado vai estar olhando amanhã, para indicar se o Copom deve ou não encerrar o ciclo de alta. Beleza? E o Fed é a mesma coisa. O Powell deve falar um pouco sobre o risco Trump, né? Que são essas tarifas, essas idas e vindas, e essas falas que o Trump faz. Ontem ele falou, inclusive, sobre cinema, e aí acabou que Amazon, Netflix perderam, as ações acabaram caindo bastante, porque o Trump falou que não, tem que fazer cinema, tem que fazer filme nos Estados Unidos, Hollywood está morrendo, porque os streamings fazem em vários lugares, né? Se você abrir Netflix, por exemplo, minha filha assiste Dorama todo dia, o dia todo, se deixar, né? Claro que a gente não deixa. Mas você tem muita produção estrangeira, europeia, estrangeira que eu digo ex-Estados Unidos, né? Que Estados Unidos é meio que o que a gente sempre assistiu. Então você tem europeia, coreana, chinesa, japonesa, e tudo isso, obviamente, acaba tirando um pouco do brilho aí do cinema americano, e o Trump está jogando para a galera de novo. Depois a Casa Branca desmentiu, disse que não, calma, não é bem isso, ele só está fazendo um comentário, não vai tarifar nada, não, está tudo bem. E aí o pessoal também, todo mundo aproveita, né? A Ford teve queda nos lucros, mas não foi ainda pelas tarifas, né? Mas a ação ainda respondeu bem mal, porque eles tiraram o forward guidance, não conseguem mais, segundo eles, dizer como é que vai ser o resto do ano, porque tem essa tarifa aí de 25% sobre importação de peças de automóveis, o que afeta aí bastante a Ford, né? Bom, vamos lá, voltando aqui para o Brasil, rapidinho, a comissão que vai avaliar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 deve ser instalada hoje. Eu falei sobre isso ontem. Arthur Lira, que é este senhorzinho aí mais para o final da foto aí, mais para a direita no seu vídeo, que é o ex-presidente da Câmara, é o relator da matéria e deve apresentar hoje mesmo, ou no máximo amanhã, um calendário das atividades, dos trabalhos da comissão, para falar aí o que vai ter de como é que chama? Audiência pública e outras cositas más. E o Hugo Mota, que é o que está na presidência da Câmara agora e mais à esquerda aqui na foto, já falou que a gente não deve avaliar essa matéria até o segundo semestre. Então, no comecinho do segundo semestre é quando a Câmara deverá resolver aí e votar essa isenção do imposto de renda, lembrando que o mais difícil está na compensação. O Hugo Mota falou com a TV Globo na Paraíba e falou o seguinte, que nos interessa. O Congresso vai aprovar sim, está falando da compensação do IR. Ela é boa, mas não pode ser danosa para a economia. Ela é boa, mas não é, né? Outras saídas, né, outras compensações podem ser encontradas e isso está sendo discutido, como, por exemplo, cobrar um pouco mais de bancos, de pessoas jurídicas e não apenas de pessoas físicas. E isso aqui me lembrou, obviamente, você que tem uma memória boa como a minha, você vai lembrar daquela frase que ficou eternizada nos anais, como diria o Odorico Paraguaçu, nos anais e menstruais de Sucupira, que é quem vai pagar o imposto é a empresa, né? Não tem nada mais mentiroso do que quando os políticos falam isso. Não, vamos passar isso para o banco pagar. Pô, brincadeira, né, gente? Banco? Quem paga é você. O banco ganha dinheiro como? Se ele está pagando, é você que está pagando. É sempre você. A empresa vai pagar, a empresa ganha dinheiro como? É você que comprou alguma coisa dessa empresa, deu algum dinheiro para ela, é com esse dinheiro que ela vai pagar o imposto. Ela fica com aquilo que sobra, que chama lucro. Ah, mas ganha muito, pode diminuir margem. Às vezes diminui um pouco a margem mesmo, mas se a margem cai muito, o cara fecha o negócio. É simples, faça esse raciocínio você mesmo. Você tem aí, sei lá, R$500.000 para investir. O que você vai fazer? Você vai abrir um negócio? É simples, né? Aí o governo vai lá e fala, não, a gente vai colocar mais um pouquinho
de imposto aí para você. Você faz a conta, tá? Esse negócio meu eu faturo, sei lá, 100 mil, pago 10 de imposto. Agora eu vou ter que pagar 12. Beleza, eu pego e distribuo esses 2 mil no preço do que eu vendo, né? É simples isso, né? Então, quando um político fala esse tipo de coisa que o nosso querido Hugo Mota falou agora, que é isso aqui, ó. Outras saídas podem ser encontradas e isso está sendo discutido, como, por exemplo, cobrar um pouco mais de bancos, pessoas jurídicas e não apenas de pessoas físicas. É a mesma saída, não mudou nada. A saída é a mesma, é o seu bolso, é o bolso do contribuinte, tá? É o bolso do consumidor, é o bolso do usuário, é o bolso de quem quer que seja, tá bom? O usuário que eu estou dizendo é de ônibus, essas coisas, quando o nego fala que vai cobrar mais da empresa, tá? Senão pode entender outra coisa. Bom, vamos lá, notícia boa, as carteiras recomendadas então. Eu acabei ontem a newsletter falando sobre a carteira recomendada, sobre as carteiras recomendadas, e aí está lá os resultados, um pouco do panorama do que foi abril, o que nós enfrentamos nos nossos investimentos em abril, e aí está lá a nossa carta mensalística performática de abril. Então vai ter todo mês essa carta mensalística performática, que eu achei um nome muito Odorico Paraguaçu, então a nossa homenagem a nosso querido mentor Odorico, que é o cara que entende, né? O filósofo moderno que entende Sucupira. E aí os resultados, ó, só para dar um spoiler para vocês, a carteira, a newsletter, vai ser publicada meio-dia. Eu deixei para publicar meio-dia para não ficar competindo muito com o vídeo aqui, e como eu já mandei um e-mail pela manhã para avisar do vídeo, aí para não também apurrinhar muito a vida de vocês. Mas aqui está, ó, alguns resultados. A carteira conservadora teve um retorno de 1,59 em abril, a moderada 2,14 e a arrojada 2,88. O drawdown máximo, e aí, isso aqui é importante vocês entenderem, tá? Já vou falar do drawdown, mas é só... Então, a carteira conservadora rendeu 150% do CDI, que no período rendeu 1,06. A moderada 2,02, 202% do CDI, duas vezes o CDI, e a arrojada 270% do CDI. Se você olhar aí nessa coluninha do meio, que é o drawdown, você vai ver que, assim como era previsto, as carteiras mais arrojadas tiveram drawdown maior. O que é o drawdown? O drawdown é o quanto a carteira caiu desde o pico anterior. Tá? Então, seria o seguinte, se você começasse naquele dia em que ela estava no máximo, imagina que é um fundo de investimento, você comprou aquele fundo no dia que ele estava no máximo, né, recente, na máxima recente. Dali ele só caiu. Qual foi o máximo que ele caiu? Né? Até onde ele foi? A carteira arrojada caiu 3%. Esse drawdown foi marcado no dia 8 de janeiro, que é 4 dias, 4 sessões depois do tarifaço do Trump. Então fica todo mundo mais ou menos em pânico. A carteira arrojada caiu 2,99 do pico até o piso, e a moderada 2,46 e a conservadora 1,05. E isso é importante para você entender, né? Se você colocou ali 100 mil reais numa carteira dessa, você perdeu R$1.000, né? Chegou a 102, aí voltou para 101, 103, 101, 100.500 reais, mais ou menos. Por que eu estou falando 100 mil? Inclusive porque para fazer a simulação, eu falei para vocês que eu usei o site Mais Retorno, e aí você simula a compra, né? Aqueles percentuais que a gente coloca na carteira recomendada, que está inclusive linkado em todas elas estão linkadas aí na newsletter de hoje, aqueles percentuais, obviamente você não consegue repetir eles exatamente como estão lá, né? 40, 30, 20, né? Fica sempre 39, uns cacareco, 5,77 e essas coisas. Então, coloquei lá para fazer justamente alguma coisa mais real. E aí, estou falando 100 mil por quê? Porque a gente vê muita gente aí no Instagram, eu vejo, né, infelizmente, falando, olha, vou falar para vocês o que a minha carteira que eu faria se eu tivesse 5 mil reais para investir agora. Então, eu colocaria R$1.000 e não sei o que lá, 1.500 e não sei o que, 2.500 e não sei o que lá, já deu isso e acabou. Ora bola, gente, nem vale a pena você fazer isso.
a não ser que seja para treino, para você entender o mecanismo das coisas. Tem que ter um volume razoável. Até chegar nesse volume, 50, 100 mil para frente, coloca na Selic. Tesouro Selic, CDB acima de 100% de um banco médio para grande, uma LCI que esteja pagando aí próximo de 95%, mais ou menos, porque como ela não tem imposto, ela vai valer mais de 100%, e esse tipo de coisa. Então, é importante a gente entender que também tem muita, né, tem muita coisa que a gente vê aí e é por isso que eu fiz aquela newsletter também. Olha, não é para confiar em mim, é óbvio que a gente se identifica com uma pessoa, a gente gosta do jeito dela, e a gente acaba até tendo um viés de confirmação, né? A gente, olha, o Rodrigo falou isso, acertou, e acaba omitindo, né, ou deixando para lá aquilo que ele errou, porque eu erro também, essas pessoas também erram, né? Se elas não erram, elas não estariam aqui, né, falando com vocês sobre coisa nenhuma, porque elas estariam, sei lá, viajando para o espaço lá com o Elon Musk, estava criando uma empresa com o Elon Musk. Mas o que é importante, então, é entender que precisa de um volume de recursos para você poder montar uma carteira. Então, até você chegar a uns 50, 100 mil reais, não vale a pena você ir atrás de carteira, de diversificar coisa nenhuma. Ainda mais num país que paga os juros que o Brasil paga. Então, coloque seu dinheiro lá no Tesouro Selic, espera um pouquinho, e aí você vai ter uma reserva de emergência boa, e a partir daí você começa a entrar aos pouquinhos em bolsa, prefixado, indexado à inflação e coisas parecidas, tá? Só por isso que eu quis também deixar aqui, lembrei desses 100 mil aí lá no Mais Retorno. Só para finalizar aqui, eu vou fazer um giro dos mercados rapidinho. Cadê? Aqui estou eu, giro dos mercados. O Ibovespa, então, fechou ontem em queda de 1,22, a gente já vai falar. Então, legal você ter falado isso, Edwin. O Edwin está falando sobre Bitcoin e BTC, que tem uma volatilidade enorme, ajudou muito a carteira arrojada. A carteira arrojada tem uma porção pequena em Bitcoin, né? Acabou ajudando aí no resultado, mas você vê, também foi o que mais caiu no mês e trouxe o drawdown da carteira arrojada para 3%. Então, se você tinha 100 mil, foi para 97. Tem gente que dorme bem assim, tem gente que não dorme. Esse vai ser o seu apetite a risco, a sua capacidade, né, a sua vontade, a sua sensibilidade ao risco, né? Porque foi 3 agora, poderia ter sido 5, 6, 7, 10. E aí, né? Não teria isso na carteira conservadora, que foi 1%. E provavelmente, se caísse muito mais, ia para 1,5%, 2%. Né? Enquanto você teve aí, você teria arrojada indo para 10%. Então, é basicamente isso. O S&P 500, só passando aqui pelos resultados rapidinho, S&P 500 caiu 0,64 ontem, Nasdaq fechou em queda também de 0,67. Agora, futuros de Nasdaq e S&P 500 também apontando uma nova queda hoje. Nasdaq 0,79 de queda nos futuros por enquanto, e S&P 500 0,56% de queda. O petróleo, e aí eu queria falar do Ibovespa e da Petrobras. O Ibovespa ontem fechou em 1,22 de queda e foi puxado, obviamente, por essa queda aqui mais expressiva da nossa querida Petrobras. Esse a primeira queda aqui é a abertura do dia, que veio com aquela notícia já do domingo de que a OPEP+, né, OPEP e aliados, teria decidido pelo aumento da produção em 411 mil barris de petróleo por dia. Se você tem mais oferta, a demanda não está aquecida e pode, inclusive, desaquecer ainda mais em função do negócio do Trump, né, das tarifas do Trump, aí você tem o preço do petróleo caindo ainda mais. Né? O preço do petróleo que agora, hoje, nesse momento, está em alta de 2,02 a 61 dólares o barril do tipo Brent, que é o barril que é referência para a Petrobras. Mas essa queda da Petrobras, obviamente, ajudou a levar o Ibovespa para o terreno negativo ontem, além, obviamente, de todo o mau humor que estava no mercado financeiro ontem. Tá? E por que a queda do petróleo
faz a Petrobras cair e a Petrobras ajuda a Bolsa a cair, porque a Petrobras é 10% do Ibovespa, então se ela cai 3,73, você já tem aí menos 0,37 no Ibovespa. Você tem que ter outras ações para compensar esse movimento, né? O que não aconteceu ontem a contento e acabou caindo 1,22. E aí, gente, se o preço do petróleo cai, a Petrobras vai ganhar menos dinheiro. Obviamente, ela produz petróleo. Se aquilo que ela vende tem um preço menor, ela ganha menos dinheiro. Se ela ganha menos dinheiro, tem menos lucros, etc, etc e tal. A empresa acaba valendo menos. E tem mais por vir. Ontem mesmo, a Petrobras anunciou a queda do preço do diesel, é a terceiro corte de preços, né, nesse ano, né? A Petrobras tinha aumentado o diesel lá em janeiro, aumentou em 6,22%, depois teve 2 cortes em abril e um corte que começa a valer hoje de 4,7%, 16 centavos. Isso aqui que vocês estão vendo aqui do lado é da Associação Brasileira de Importações dos Combustíveis. Eles fazem um estudo ali diário sobre o PPI, né, o que é o preço de paridade internacional, e quanto acima ou abaixo a Petrobras está cobrando o combustível. E olha só, a Petrobras até ontem estava cobrando o diesel, o litro do diesel, 30 centavos mais caro do que o preço de paridade internacional. E a gasolina, 26 centavos mais cara do que o preço de paridade internacional. E aí eu vou te perguntar, você ouviu alguém falando sobre, nossa, olha a Petrobras esfolando o brasileiro, cobrando gasolina mais caro do que se mantivesse o preço internacional dolarizado? Você ouviu? Eu vou fazer até um silêncio aqui para ver se você ouve. Ninguém falou absolutamente nada. Eu não estou nem dizendo que tem que reclamar. Só estou dizendo que é assim que funciona, né? A empresa também precisa manter aí uma margem de manobra. E é muito importante isso para quem é investidor da Petrobras, para entender que o raciocínio da Petrobras está, sim, voltado para uma empresa lucrativa, apesar do que a gente achou que pudesse acontecer. Pelo menos, por enquanto, a Petrobras continua sendo uma empresa que tem uma preocupação com o resultado financeiro, né? E está cobrando gasolina mais caro do que podia. Também tinha aquela história de, não, a gente vai mudar a política de preço porque muda toda hora. Horas, a gente está no início do quinto... Tem 4 meses esse ano só, e já foram 4 mudanças de preços no diesel, né? Então, mas assim, se você considerar 2023, 2024, o diesel está bastante mais barato do que estava em dezembro, né, no ano de 2022, antes da mudança aí da política de preços da Petrobras, beleza? E mesmo assim está acima do preço internacional. Deixa eu só ver uma coisa aqui, o Edwin perguntou sobre longo prazo para o Bitcoin. Então, Edwin, é difícil o Bitcoin, né? Porque é aquela coisa do que será do Bitcoin, né? Eu não consigo saber se ele vai estar por aí no longo prazo, né? Tem se provado, né? Tem andado, mas é difícil saber o que vai acontecer. O Bitcoin, inclusive, esse ano está em praticamente estável, né? 0,68 de alta aqui, segundo a minha tela aqui. Nos últimos 12 meses, 46,80% de alta. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Eu acho que era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham curtido. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Tudo isso é muito importante. Também, se puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, isso também é muito legal e ajuda bastante. Se você ainda não é assinante no Esquina Sucupira, lá no Substack, vá até lá, esquinasucupira.substack.com, assine, é gratuito, para você ter acesso às nossas newsletters. Algumas delas, algumas pouquíssimas, são para quem nos apoia financeiramente, apoia essa empreitada independente lá via as assinaturas, que são menos de R$20 por mês, para você ajudar
a manter este analista e jornalista aqui com vocês por mais tempo. Beleza? Se substack.com é muito difícil de escrever, vai até o Google, coloca Esquina Sucupira, que você vai achar. Lembre-se, a gente está com 419 inscritos no nosso canal, pelo menos estava até o começo dessa live, inscritos no nosso canal, e a partir de 500 eu posso criar também uma área para membros aqui do YouTube, o que ajuda também a gerar um pouco mais de receita para essa holding Esquina Sucupira, e ajuda também a gente a se manter, né? Obviamente. Né? E assim que tivermos isso, eu devo seguir aí uma sugestão do Edwin, que era de mostrar o que olhar no Focus, o que olhar nos dados abertos do Banco Central e assim por diante, para vocês saberem o que o mercado está olhando e quais são as repercussões desses números. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Bons negócios para todos nessa terça-feira. A gente se encontra amanhã no Acorda Sucupira e no fim do dia eu devo soltar aquele videozinho falando sobre a decisão do Copom, adiantando um pouquinho a decisão do Copom sobre o que esperar, mas na quinta-feira, inclusive, teremos convidado, hein? Não perca. Vamos falar um pouco mais de política e do cenário político e como é que isso pode afetar os nossos investimentos na quinta-feira, na nossa live aqui no YouTube, beleza? Então, bons negócios para vocês no dia de hoje. Até amanhã no Acorda Sucupira, até quinta-feira na nossa live no YouTube. E até lá, gente. Força, Sucupira. Usarei a palavra de hoje criado no Cruzeiro. Terá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preços. Não é jornalismo de candidato. Você faz uma regra, você não quer saber executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal.